Olá, como vai? Tudo bem? Vamos dar continuidade à história da segurança privada? Vamos entrar agora no nosso terceiro vídeo, onde nós abordaremos todo o período que compreende a década de 70 até o início da década de 80, quando foi publicada a Lei 7.102 em 20 de junho de 1983. Um forte abraço, fica aí com a gente, vamos em frente! Nós vimos nos vídeos anteriores que o período da década de 60 não foi um período muito fácil. Em 1964, os militares assumem o poder, o clima no país era tenso. Inicia-se então um movimento revolucionário que fez inúmeros ataques a instituições públicas, quartéis de forças armadas, entre outros. Inicia-se pelo Brasil uma luta armada. De um lado, aqueles que defendiam a implementação do comunismo, do outro lado, aqueles que eram de direita e defendiam o governo militar. Aqueles que eram combatidos e faziam parte dos movimentos de esquerda eram interrogados, torturados e muitas vezes não aguentavam as torturas e chegavam à morte. Muitos presos eram encaminhados ao presídio da Ilha Grande e lá o crime organizado surgiu com a intelectualização daqueles que eram criminosos comuns, sem muita orientação e não conheciam muito a metodologia de planejamento, metodologia científica. Nós vimos ainda que no final da década de 60 o clima no país já era bastante tenso, com inúmeros assaltos a banco, distúrbios sociais localizados nas principais capitais. O governo militar havia publicado os atos número 1, 2, 3, 4 e 5, cerceando inúmeros direitos políticos e apertando ainda mais essa conquista de espaço por parte do movimento comunista. Por outro lado, com a restrição do número de bancos, com o aumento da movimentação de numerários, com o novo governo, Costa e Silva e Delfim Neto como ministro da Fazenda, o Brasil inicia o milagre econômico brasileiro. É publicada a Lei 1034, pois inúmeros profissionais de segurança, segurança clandestina ainda, policiais militares nos seus momentos de folga, militares das Forças Armadas nos seus momentos de folga portavam armas, apoiando as agências bancárias, tentando prevenir, impedir, reprimir os assaltos, a onda de assaltos que vinha acontecendo e que foi iniciado pelo movimento revolucionário. Esse era o cenário do final da década de 60. Inicia-se então o milagre econômico brasileiro. Nós vamos iniciar então essa nova jornada falando um pouco mais sobre a década de 70 e todos os acontecimentos que impulsionaram o segmento segurança privada por todo o Brasil. No início da década de 70, até pelo menos 1974, o Brasil vivia o período conhecido como milagre econômico brasileiro. Inúmeras empresas estatais eram instaladas por todo o Brasil. A usina de Angra dos Reis era construída, usina de Itaipu, ponte Rio-Niterói, haviam obras pela capital, Rio de Janeiro, por toda São Paulo e as maiores capitais brasileiras. O Brasil ficou conhecido mundialmente como um país em constante crescimento. O futebol leva nosso país a patamares mais altos. A seleção de ouro, a seleção de Pelé, a seleção de Garrincha é admirada por todo. O Brasil se destaca. A seca no Nordeste havia maltratado muitos nordestinos desde o início da década de 60. As famílias nordestinas normalmente são muito grandes, têm 8, 10 filhos. Os chefes de família procuravam sustentar os seus filhos, a sua esposa e não conseguiam criar os seus animais. Por conta da seca, todos definhavam até morrer de fome e de sede.
entravam nos caminhões pau de arara com os seus filhos mais velhos, com 8, 10 anos de idade, 12 anos de idade, e faziam uma jornada em direção ao Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda no início da década de 70, esse êxodo era muito grande e chefes de família nordestinos chegavam ao Rio de Janeiro e a São Paulo e iam morar nos canteiros de obra. A vida nos canteiros de obra não era fácil. Os pais nordestinos, junto com seus filhos, com 10, 12 anos de idade, filhos que começavam a trabalhar muito cedo, trabalhavam de dia na obra, virando concreto, virando massa, e na parte da noite eles descansavam nos barracões. Durante a década de 70, canteiros de obras se espalharam por todo o Brasil. Os bancos continuam se armando e dessa vez contratando empresas para colocarem vigilantes em suas agências, garantindo a segurança, prevenindo assaltos e sequestros que se espalham por todo o Brasil. O movimento revolucionário tentava sequestrar alguma autoridade num evento no Rio de Janeiro para poder trocar pelos seus líderes por alguns de seus líderes que estavam presos nos quartéis das Forças Armadas. Então foi organizado um plano para se sequestrar uma dessas autoridades e não se imaginava que se fosse sequestrar justamente o embaixador americano. O movimento revolucionário ele iniciou essa onda de sequestros com o sequestro do embaixador Burke Elbrick. O primeiro sequestro teve motivação ideológica. Foi executado pela Ação Libertadora Nacional e a antiga dissidência Guanabara, que mais tarde tornou-se MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, nome que homenageava o guerrilheiro cubano Che Guevara com a data de sua morte. Ao final das negociações, o governo brasileiro cedeu às exigências do MR8. Trocando o embaixador por 15 líderes do movimento. Troca de mensagens entre os serviços secretos do FBI norte-americano e o governo militar brasileiro mostram que o clima é tenso. Os dois países são aliados, mas a forma de governo acabou refletindo em um movimento que sequestrou o embaixador norte-americano, um representante norte-americano em nossas terras. No final das contas, o sequestro tornou-se um crime motivado por razões financeiras. Mas o seu início aqui no Brasil teve motivação ideológica, onde o objetivo era mudar o sistema de governo. Da mesma forma, os assaltos a banco do Brasil. Eles iniciaram, a gente viu isso nos vídeos anteriores, por questões ideológicas, onde se tentava fazer a expropriação dos bens, devolver os bens da população, através de quê? Através do financiamento desse movimento revolucionário que tentava livrar o país das garras de um regime ditador. Essa era a ideia. Então a motivação ela era ideológica, assim como
os sequestros. Com toda essa onda de sequestros e assaltos a banco, a segurança privada cresceu ainda mais. Agora, como inúmeras instituições são atacadas e inúmeras obras, grandes indústrias surgem, a ideia dos empresários é protegê-las com a segurança particular. Vigilantes que atuavam nas indústrias vestiam uniformes cinzas. A SBIO é um exemplo de empresa que atuava no Rio de Janeiro e que trabalhou muito, se especializou na segurança industrial. A Vigban, uma outra empresa do Rio de Janeiro também, uma grande empresa que existe até hoje e que se especializou na segurança bancária e assim, entre outras empresas, iniciaram as suas atividades. O segmento de segurança privada cresce absurdamente. Segundo o professor Portela, a explosão da criminalidade no Brasil e em outros países impulsionou o crescimento do segmento segurança privada. No Brasil, no período de 1900 a 1950, a taxa de homicídios cresceu 1,5 vezes, 150%, passando de 1,8 para 4,5 homicídios por 100 mil habitantes. Em apenas 20 anos, de 50 a 70, a taxa de homicídios dobrou, de 4,5 para 8,6, e dobrou novamente, saltando para 17,3 homicídios por 100 mil habitantes em 1980. Houve explosão de criminalidade em vários países entre 60 e 70, o que ocasionou maior investimento por parte dos governos federais. Physical Security era uma doutrina difundida pela USAID entre os aliados dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o orçamento da segurança pública diminuiu, mas o crescimento da criminalidade desacelerou por conta do crescimento dos serviços de segurança privada. Na década de 70, a segurança privada cresceu em todo o mundo. Nos Estados Unidos, em 72, o segmento empregava 300 mil pessoas. Contudo, em 85, eram 1.100.000. No Canadá, foi registrado o crescimento de 29% entre 70 a 75. E na Inglaterra, a segurança privada cresceu 33% entre 71 e 78. Inicia-se o governo de João Figueiredo. Chega então o final da década de 70. No final da década de 70, aqueles jovens nordestinos que começaram atuando com seus pais já têm em torno de 19, 20, 21 anos de idade. O segmento de segurança privada, no início da década de 80, é algo que cresceu extraordinariamente e as autoridades não esperavam por isso. A inflação agora já é uma inflação devoradora. Os militares perderam o controle sobre a economia brasileira e em certos momentos tentavam disfarçar esses números para toda a população. O presidente eleito João Batista de Figueiredo e o vice Aureliano Chaves, escoltados pelo 1º Regimento de Cavalaria, são saudados por populares e jovens estudantes de todos os recantos do Brasil na manhã de 15 de março de 1979, dia de sua posse em Brasília. O presidente Figueiredo diz: de nada valerá o nosso desenvolvimento econômico, de nada valerá o nosso desenvolvimento político se nós não tivermos em conta na parte social o cuidado, o carinho com a preparação do futuro adulto do Brasil. Vem a Copa do Mundo de 1982. O Brasil é um dos favoritos. Nesta seleção eram encontrados Júnior, Zico e o Brasil tinha tudo para vencer mais uma Copa. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho.
defesa aberta, vai chegando o Leandro, Cerezo também para Leandro, é só caprichar, atenção, Zico vai bater! Brasil! Um gol desenhado na intermediária do Brasil, outra pintura! Mostra pra esse povo que és o rei. Acontece então que o Brasil não consegue chegar no final. Ele fica nas quartas de final e a seleção canarinho acaba voltando derrotada. Acabou o jogo! Acabou o jogo! 1982 foi um ano marcante para a segurança privada, pois o governo entende que há necessidade de se regulamentar esse segmento. Então, é preparado o contexto para a Lei 7.102. Frente a esse cenário de um segmento profissional com milhares de profissionais atuando, a inflação devoradora avançando, o governo não queria provocar um desemprego em massa. Que perfil vamos exigir para o profissional de segurança então? Que ele não tenha antecedentes criminais registrados, assim como diz a Lei 1034, que ele tenha um curso de formação que na época era realizada pela própria Acadepol, mas não era entendido como formação profissional, que ele seja autorizado a atuar nesse segmento e que ele esteja quisto com as obrigações militares, eleitorais, que ele tenha boa condição física, apresente um atestado médico e que ele tenha a escolaridade mínima necessária. Se fosse definido algo acima da quarta série primária, na época o ensino fundamental era dividido entre a fase primária e o ginasial. O ensino médio era chamado de colegial. Então, a pessoa cursava de primeira a quarta série e fazia um exame de admissão ao ginásio. Os governantes da época, então, decidiram, numa parceria com o Ministério da Educação e Cultura, definiram a quarta série do ensino fundamental, a quarta série primária, para a escolaridade mínima para todo profissional de segurança, como requisito básico para essa profissão. Em seguida, com essa parceria com o Ministério da Educação e Cultura, foi publicada uma portaria que definia que todo profissional precisasse atuar na área de segurança poderia procurar uma escola e fazer um teste básico para a comprovação de conhecimentos mínimos de quarta série do ensino fundamental. Era emitida essa declaração, ela era apresentada na empresa e o profissional tinha sua situação regularizada a partir daí. Daí vem a exigência da quarta série do ensino fundamental, que consta na Lei 7.102 e que é o que prevalece até hoje, porque é uma lei federal ainda válida. Ela não foi substituída por outra lei. No próximo vídeo nós falaremos sobre todo esse período, do final da década de 80, com a virada da década de 90, o início do Plano Real, as suas características e o desenvolvimento da segurança privada. A partir de então, a segurança privada ela é vista como profissão. Surgem os cursos de formação, os centros de formação de vigilantes, surge a portaria 992, mais tarde, em 1995, definindo uma grade para um curso profissionalizante. Isso nós veremos no próximo vídeo. Fica aí com a gente, se inscreve no nosso canal para você ser notificado sobre os próximos vídeos que nós publicaremos. Não esquece, nós viremos em breve com cursos à distância para você. E a inscrição no nosso canal é um ponto fundamental para que você caminhe com a gente, para que você avance com a gente nessa caminhada. Eu espero que você tenha gostado desse material. Espero também que você faça um bom aproveitamento dele. Todo sucesso do mundo, um forte abraço, fique com Deus.